bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, peça que Ele te dá. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Vamos orar a Deus para estarmos iniciando mais um culto nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, queremos, Senhor, te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome que é santo, Senhor. Aleluia, Senhor. Pai, fica conosco nessa noite. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que aqui se encontra, Pai. Abençoa, Jesus, aqueles que ainda estão para chegar, Senhor. Pai, fica conosco nessa noite. Manifesta, Pai, o teu poder, a tua glória, Senhor, e fala com a tua igreja, Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Abra a tua harpa comigo. O hino 186. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, glória a Jesus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser um vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. Continuação número 15, amados. Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas
do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar nessa graça sem par, e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em tua luz. Conduzo então este meu coração, conhecendo o excesso amor, e levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Honra aí estar lendo a palavra e orando juntamente com a igreja. Amém? Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Eu vou ler Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Honra e glória, Senhor. Amém? Amém. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vós hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho. Amém. Amém. Oramos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Querido Deus, amado Pai, nessa noite, Senhor, aqui estamos, Pai, Senhor, muito da tua obrigado. presença. Toma em tuas mãos. Meu Senhor Deus, Jesus, abençoa, tudo, Pai. amado. Abençoa cada irmão, Manifesta, cada Senhor irmã, Jesus, a Senhor tua Jesus. glória, o nosso E meio. fica conosco, Fica Senhor, conosco, nós te Senhor, nesta pedimos, noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradeço Amém. a oportunidade. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Santo és o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero aqui convidar já
a minha esposa, para ela estar louvando a Deus ou lendo uma palavra, que Deus tocar no seu coração, amém? Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Cumprimentos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louva a Deus que sempre nos serve. Deus poderoso. Aleluia, Jesus. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera ser pecador, mas o fogo santo está queimando, torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, alegra atento ao teu mandar. Muitos são os que vão espiando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, sim, atente ao teu mandar. Eu dei essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus Quero poderoso. aqui convidar a esposa do irmão Cris para ela estar louvando ou trazendo uma palavra que Deus colocar no seu coração, minha irmã. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém. Papai.
vivendo em conflito e guerra. Vou bater na porta, mas não vai abrir. Ai, ai, ai. Os homens vão correr de um lado para o outro, gritando bem alto, pedindo socorro. Mas infelizmente é tarde demais. Aleluia, aleluia. Vai chegar o tempo que você vai correr, mas vai ser tarde, né? Aleluia. Isaías 43 e o verso 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aleluia, glória a Deus. O Senhor diz que antes que houvesse dia ele já era, ou seja, ele já existia. Antes que houvesse o nascer do amanhã, ele já era Deus. Aleluia. Então, antes que você tivesse um problema, ele já sabia que você tem um problema. E ele está aqui para ajudar você nessa noite. Aleluia. Porque ele é santo, ele é verdadeiro e ele está aqui para te ajudar. Quero convidar o Maiso para estar louvando ao Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Deus santo, Deus poderoso. Aleluia. Senhor que fez os céus e a terra. Oh, glória a Jesus. Cumprimentei a igreja para o Senhor. Amém.
atrever a tocar nela e me destruir. Sou valente, caminho na linha de frente. Não sou Deus, sei de mal que é dependente. Que alguém locomova pra lá e pra cá. Que não ouve, que não vê, não pode falar. Sou segredo revelado das revelações. Eu sou grande, mas faço morada em corações. Me revelo, mas não deixo ninguém me entender. Se não entendeu, eu te dizer. Eu sou mistério, sou tremendo, sou surpresa, sou livramento. Eu sou a porta, sou a vitória. Eu sou o que sou a história. Eu sou o fogo, a água, o vento, a brasa, a porta, a casa, a cura, a graça. Eu sou o juízo também, sou o decreto. Sou a evidência, sou sentença, providência. Eu sou o que ninguém pode ser, eu sou mistério. Quem se atreverá a dizer que é maior do que eu? Quem é capaz de me enfrentar cara a cara? Ninguém, pois ninguém é igual a mim. Tenho todo o poder nos céus, na terra e no mar. No caos anseio esperança, da tempestade a bonança. Eu grito e o universo explode. Eu falo e a terra desaparece. Eu ordeno e as estrelas detêm. Terra, sou juízo sobre as nações. Mando e desmando, apago e exalto. Faço, desfaço e refaço. Me revelo como eu quero, a quem eu quero. Mas sou difícil de ser entendido, pois o meu reino é mistério, meu filho é mistério, meu espírito é mistério, e eu sou mistério, trabalho no mistério, opero no mistério e faço acontecer sem ninguém entender, pois sou mistério, passeio no mistério, vivo no mistério e hoje me revelo como sou. Eu sou mistério, sou surpresa, sou livramento. Eu sou a porta, sou a vitória. Eu sou o que sou a história. Eu sou mistério. Andando Jesus. Aleluia. Deus, ele é mistério. Aleluia. Em 2020, a gente tirou férias e veio para Balneário e ver como é o mistério de Deus. E nós estávamos ali na beira da praia, né? E no meio daquela multidão de gente, veio um rapaz até a mim e falou assim: moço, você no meio de todo mundo, você é diferente? Aí eu falei: não, meu amado, eu sei que eu sou diferente. Aí a gente começou a conversar e ele com um litrinho de cachaça. E eu falei: você também podia ser diferente, podia servir a Jesus. E a gente começou a conversar ali. E aquele moço ali pediu para mim orar para ele, eu orei para ele, ele saiu glorificando a Deus e esqueceu até o litro de cachaça dele ali. Aleluia. Solta o playback, meu amado. Aleluia. Glória a Deus.
sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. E já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou-se do leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Oh, aleluia! Aleluia, Senhor! Deus, De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. E já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou-se do leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. O irmão Yuri está com a oportunidade nessa noite de louvar o Senhor, fazer o que Deus colocar no seu coração, amém? Aleluia. A dupla de irmão. Glória a Jesus. aleluia. Cumprimento novamente os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Não julgueis, para que não sejais julgados.
existe um ser humano que seja perfeito. Somos cheios de defeitos e não temos direito de julgar ninguém. Mas tem gente que se acha tão superior, humilha e julga, esquecendo do amor, pensando que os olhos de Deus não estão vendo. Pare com essa arrogância, nós somos iguais. Diante de Deus somos todos iguais. Vamos guardar amor ao invés de veneno. Não era pra ser assim, julgado pela aparência. Nem sempre o que está por fora mostra por dentro com transparência. Não era pra ser assim, é isso que a gente enfrenta. A gente atrás o que tem, o que é e o que representa. Aleluia, Antes de julgar minha vida ou meu caráter, fale calça os meus sapatos, percorra os caminhos que eu percorri. Viva as minhas tristezas, minhas alegrias, minha trajetória e o meu dia a dia, de todos os anos que eu já vivi. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar fazendo uma dupla aqui com o irmão Cris. Vamos ver se vai dar certo, né? Aleluia. Aqui não ensaiou nem nada, mas vamos ver. Aleluia. Aleluia. Seu cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Honra e glória seja dada a Ti, Senhor, nesta noite, para todos sempre, ó Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus, ó Pai. A luta chegou de repente e te colocou frente a frente da angústia e da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço, ninguém te ajudou. O vento levou alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada, todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a sua cabeça, que o samaritano dos céus já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupa, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama
derrama unção. Aleluias, ó Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Glória a Deus. Aleluia, 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 Senhor. O vento levou alegria, e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído à beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado e ninguém quis ouvir. Levante a sua cabeça, o samaritano do céu já está vivo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro, não se preocupa, irmão. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Deus quebra o vaso velho e faz um vaso novo e derrama unção. Aleluia, a Deus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Alguém tem mais louvor? Quer cantar mais um? Vamos nós aí aqui. Amém, não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ó Pai. Viu o cenário? Viu o cenário? Você? Mas ninguém é? Aleluia, Jesus. Glória seja dada a ti, Senhor. Deus poderoso, Senhor. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite e uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava amigos, apenas alguns inimigos. Certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam: queremos levar seus filhos para serem escravos. E ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse de um profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu.
falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história. A partir de agora, traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa terá um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogo que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história. A partir de agora, traga mais vasilha, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai dever mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Cada que faltava, agora vai sobrar. Viúva que chorava, agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava, agora vem pagar. O fogo que era frio, agora está queimando. O celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo, agora está vendo Deus te abençoando. Agora. Deus poderoso. Aleluia. Acrescenta em Cristo para sempre. Amém. Agradeço pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar passando agora para a palavra. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para nós estar orando. E o irmão Cris está trazendo a palavra de Deus. Aleluia. Quero convidar aqui a esposa do irmão Cris para orar juntamente com a igreja. Deus poderoso. Aleluia. Deus Saúde, irmão, mais uma vez na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar então, irmãos, pelo pregador. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para ouvir essa palavra, Pai. Abençoa, Senhor Jesus querido. Deus essa abençoa, palavra, Pai, Pai. teu Que ele filho, venha Pai, falar que vai conosco, trazer a Senhor tua Jesus palavra, querido. Senhor. Senhor, vai abençoar, Aleluia. Senhor Jesus, cada um que está aqui, Abençoa, Senhor, que Senhor venha Jesus, receber, a tua igreja, Senhor, a essa tua palavra, noiva, Pai amado, em cada coração, Aleluia. Senhor. Abençoa Glória ele, a Senhor, Deus, que ele glória venha, a Senhor, Jesus. seu instrumento em suas mãos, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Pai, através da Jesus. tua palavra. Amém. Senhor. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém. Querido, peço que por gentileza abra suas Bíblias lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 em diante. Versículo bem conhecido dos irmãos, uma passagem bem conhecida. Aleluias. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos e irmãos? Amém. Esperar um mais para achar. Lucas 19, lá depois de Mateus, depois antes de João, lá no Novo Testamento. Aleluias. Louvado seja Deus. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1. Vai falar sobre a passagem do publicano Zaqueu. Aleluias. Deus poderoso, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Fecha lá. Lucas 19. Acha. Vamos acompanhar tudo junto a leitura da palavra do Senhor. Aleluias. Todos os irmãos, aleluias, acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com jubilo, ou em outras traduções, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam e dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, e eis que eu dou aos pobres metade de meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Amém, irmãos? Podeis assentar. Sente com alegria, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Queridos, uma passagem muito bonita, aleluias, da qual o Senhor Jesus, Ele vai estar passando por Jericó. Queridos, essa passagem ela é interessante, porque há uns 2 capítulos atrás, nos versículos atrás, ali no capítulo 18 e versículo 18, se não estou enganado, Jesus, Ele está passando com sua multidão, aleluias, e chega até ele, pastor Márcio, um jovem, a qual a Bíblia diz que era um jovem muito rico, outras traduções diz que era um príncipe, aleluias, e chegando para Jesus, ele vai perguntar, aleluias, o que ele deveria de fazer para herdar o céu. Jesus, sendo um homem muito sincero, aleluia, ele olha para o jovem, aleluia, ele diz: tu conheces os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. E o jovem, ele olha para Jesus, ele diz: olha, tenho observado todos esses mandamentos desde a minha mocidade. Olha que interessante. Aí Jesus olha para ele, conhecendo o coração daquele jovem. Jesus olha para ele e diz: olha, aleluias, então te falta somente uma coisa. Ele olha para Jesus talvez e faz uma pergunta: o que é, Senhor? A Bíblia não diz, esse é o que eu estou dizendo. O que é, Senhor, que eu devo fazer? Jesus olha e diz: vende tudo que tem e divida aos pobres. Aleluias. Aquele jovem olha para Jesus e no mesmo momento ele se entristece,
Porque a Bíblia diz que ele teria muitas propriedades. A Bíblia diz que era um homem muito rico. Ele se entristece e se retira. Jesus, olhando para a multidão e para os seus discípulos, diz: quão dificilmente para um rico entrar no reino de Deus. Veja que Jesus, ele diz, e os seus discípulos ficam atônitos, ficam assustados, aleluias. Quão difícil é para um rico entrar no céu. E aquele jovem vai embora. Jesus diz: olha, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso deixou a multidão assustada, os seus discípulos espantados. E eles falam para Jesus: Jesus, quem se salvará então? Aí Jesus olha para ele e diz: olha, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Que lindo, né, meus irmãos? Aquilo que eu e você achamos que é impossível, aquilo que eu e você achamos que não podemos fazer, aleluia, aquilo que você olha e diz: eu não consigo, não tem como eu fazer na minha força humana, não tem como eu fazer, aleluia, com minhas mãos. O Senhor, ele diz: eu posso, porque eu sou o Deus do impossível. Eu sou o Deus das causas perdidas. Eu sou aquele que tudo pode e que tudo faz. Aleluia. Mas agora Jesus entrando e passando, aleluia, por Jericó, a sua última passagem, sua última vez que ele atravessa essa cidade. Em outras passagens ele passa e cura um cego. Quando Jesus passa por algum lugar, quando Jesus entra, aleluia, em uma cidade, numa casa, numa vida, aleluia, não fica como está. Ela muda, aleluia. Por onde ele passa, ele transforma, aleluia, ele faz algo diferente. Aleluia. Nota que o cego gritava desesperadamente, com sua capa, a qual os romanos haviam dado para eles, pedir esmola. Mas quando ele levanta para ir ao encontro de Jesus, porque Jesus havia chamado, ele lança a sua capa, ele joga fora, porque ele sabe, aleluia, que quem tem um encontro com Jesus, as coisas velhas se faz nova. Quando ele tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ele tem a sua vida transformada. A sua visão, aleluia, que não enxergava, passa a enxergar. Quem é mudo passa a falar. Aleluia. Aquele aleijado, ele começa, aleluia, a ser curado. Sai da sua cadeira de roda, começa a andar, deixa as suas muletas, porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. Agora eu te faço a pergunta nessa noite: qual é a tua deficiência? Qual é o teu problema? Aleluia. Aquilo que você diz que não consegue nessa noite. Eu quero te apresentar Jesus o Nazareno, aleluia. E ele está batendo na porta do seu coração. Ele quer fazer entrada na sua vida. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer entrar no seu coração e fazer uma transformação. Talvez você diga: não, mas está muito difícil. Tá, é difícil, é verdade, é muito difícil. É impossível para mim e para você vencer. Mas Jesus, ele disse: eu entro e faço morada. Eu te cuido, eu estarei contigo para todo sempre. Aleluias. Agora Jesus entra, aleluias, nessa cidade. E como sempre, com uma grande multidão ao seu redor. Aleluias. A Bíblia diz que nesta cidade havia um homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que ele era muito, muito rico. Ele não era um publicano, cobrador de imposto, não. Ele era chefe, aleluia, dos publicanos. A Bíblia diz que esse homem, aleluia, ele saiu ao encontro para ver quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Ele tinha tudo. Tinha riquezas, tinha uma boa casa, aleluias. Ele era bem visto na sociedade porque era rico, aleluias. No seu lar não faltava o pão, aleluia. Ele tinha uma boa casa para morar, aleluia. Ele tinha bom status. Mas como diz,
a Bíblia, aleluias, a riqueza deste mundo, aleluias, não adianta nada para nós, para mim, para você, se nós não tivermos Jesus na nossa vida. Jesus, aleluia, ele está passando e esse homem agora quer conhecer quem é Jesus. Ele tem tudo, mas lhe falta uma coisa. Ele pode comprar tudo, aleluia, mas ele não pode comprar a salvação, porque a salvação ela é dada para aquele quem quer, aleluias. Ele não pode comprar esta salvação. Falta-lhe uma coisa. Tem dinheiro, tem tudo, mas falta Jesus. Agora este homem, aleluia, ele sai correndo, e quando ele chega, aleluia, dá de frente com uma grande multidão que cercava Jesus. É interessante, é bonito ver, aleluia, que esse homem, a Bíblia relata que ele é de pequena estatura, e sendo assim, a multidão o tampava Jesus, ele não podia ver. Então ele tem uma ideia, aleluia, ali na frente, Jesus tem que passar naquela rua, aquela rua é estreitinha, ela é pequena, eu vou lá na frente e vou subir em uma figueira. A Bíblia diz que é uma figueira brava, e as figueiras bravas, aleluias, dizem que tem espinho, é difícil para subir, pastor. Mas agora, ele não olhou para a dificuldade, o que ele queria mesmo era conhecer Jesus. Aleluia, olha a alegria desse homem, sem, aleluia, olhar para a dificuldade que ele ia encontrar. Ele disse: hoje eu quero encontrar este Jesus, hoje eu quero ver quem é este Jesus, hoje eu quero ver o rosto deste Jesus. Aleluias, louvado seja Deus. A Bíblia diz, ele sobe na figueira, aleluias, e fica ali esperando Jesus passar. Mas como diz a Bíblia, ele não conhecia Jesus, ele não sabia quem era Jesus, aleluias. Talvez ouviu, aleluias, Mateus falar, quando Mateus era cobrador de impostos, e ele era chefe, ele trabalhava para Zaqueu. Quem sabe ele ouviu, aleluias, Mateus falar de Jesus. Quem sabe Mateus falou das histórias, dos milagres, das curas, dos benfeitios que Jesus havia feito e que Mateus havia presenciado. Quem sabe tinha contado tudo isso para Zaqueu. Zaqueu, Jesus olha e diz: mas quem sabe um dia eu posso conhecer esse homem. E esse desejo ardeu no coração de Zaqueu. E Zaqueu agora ele está, aleluia, disposto a ter um encontro com Jesus. E subindo naquela árvore, aleluia, a multidão vem. Aleluia, quando vão passando, aleluia, por baixo da figueira, aleluia, Zaqueu não conhecia, aleluia, mas Jesus olhando para cima, olhando lá no galho da figueira, enxerga Zaqueu e diz: desce depressa, aleluia, porque hoje me convém pousar em sua casa. Por mais que Zaqueu não conhecia, mas Jesus conhecia Zaqueu. Assim como Jesus conhece o meu e o teu coração nessa noite. Aleluias. Ele te convida. Aleluia. Abra a porta do seu coração, para que Jesus entre, para que Jesus venha fazer morada na minha e na tua vida. Dá espaço para Jesus trabalhar na sua vida. Aleluia. Não impeça o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Porque a bênção, as promessas que Ele fez, Ele cumpre. Aleluia. Mas você tem que dar liberdade para Ele trabalhar na sua vida. Louvado seja Deus. Olha que Jesus olha para cima. Zaqueu, desce depressa. Aleluia, hoje me convém pousar em sua casa, Zaqueu. E Zaqueu desce pulando de alegria por ter encontrado com Jesus. Agora Zaqueu está face a face com Jesus. Ele tem esse encontro maravilhoso com Jesus. Entra na casa com Jesus. Mas do lado de fora tem fariseus. Do lado de fora tem pessoas falsas, hipócritas. Aleluia, criticando Zaqueu. Mas Zaqueu não saiu da posição, aleluia,
enquanto o povo falava do lado de fora, chamava de pecador, aleluia, esse publicano, pecador, aleluia. Mas só que Zaqueu não estava ligando para o que os outros falavam. Por quê? Porque os outros estavam do lado de fora, mas Jesus estava com Zaqueu para o lado de dentro. Aleluia, entenda uma coisa nessa noite. Enquanto tu está com Jesus, muitos vão se levantar para falar mal de você. Enquanto você estiver no caminho, trilhando o caminho da luz, as pessoas vão falar, vão tentar te derrubar, vão te tentar colocar para baixo. Mas você tem que entender uma coisa, aleluias, que Jesus, ele não habita no meio da murmuração. Jesus, ele não habita, aleluia, no meio de divisões, aleluias. Jesus, ele habita na união, aleluias. E se o povo está do lado de fora falando, deixa que fala, aleluia, você tem que entender que você está do lado de dentro com Jesus. Aleluias. Enquanto o povo está falando lá fora, aleluia, você está glorificando aqui dentro. Ah, mas são um bando de loucos, aleluia, estão em 5, 6 reunidos, deixa que falem. Jesus está aqui, aleluia, a sua Bíblia nos afirma, aleluias. Ela diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria em nosso meio. Nessa noite não é diferente, aleluia. Agora Zaqueu está lá dentro. Agora aqui eu quero chegar no lugar, aleluia, sobre as riquezas, em que Jesus falou para o jovem rico que era mais fácil passar um camelo profundo de uma agulha de currículo e entrar no céu. Olha a diferença, aleluias. Em Mateus, Jesus adverte sobre a riqueza. Ele diz, não ajunteis tesouro para ti, aleluia, aqui na terra, onde traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis o tesouro no céu, aleluia, lá traça não rói, lá ferrugem não come nada, aleluia, lá ladrão não pode roubar. Jesus, ele diz, olha, aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Querido, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. A tua riqueza, os teus tesouros, onde estão escondidos? Estão no céu, aleluia, ou estão na terra? Onde está o seu coração nesta noite? O seu coração nesta noite está em bens materiais ou está em Jesus? Jesus, ele disse para o jovem rico, aleluias, que ele tem que vender tudo que tem, para que haja uma oportunidade dele morar no céu. Ele recusa. Jesus diz, dificilmente entrará um rico, aleluias, no reino dos céus. Aí você pode pensar, então nenhum rico se salva, aleluia, mas Jesus, ele diz, olha, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. E eu quero te provar nessas duas passagens, aleluia, porque Jesus, aleluia, talvez, se ele não tivesse esse encontro com esse homem, deixaria a dúvida. Mas esse homem diz assim, olha Jesus, eu darei ao pobre metade dos meus bens. Eu vou dar aos pobres a metade do que eu tenho, Jesus. Jesus se alegra com esta palavra de Zaqueu. E ele diz, olha, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, Senhor, eu vou restituir essa pessoa 4 picadas. Vou dar 4 vezes mais, Senhor, do que eu tirei dessa pessoa. Aleluias. Aí Jesus olha para ele e diz, olha, hoje entrou salvação nesta casa. Hoje veio salvação a esta casa. Aleluia, porque esse também é o filho de Abraão. Aleluia, então aqui Jesus está provando, aleluia, que quando você tem as suas riquezas, você tem os seus bens materiais, não é proibido o crente ser rico, não é proibido o crente ter as coisas. O que é proibido na Bíblia, aleluia, é você ter o teu coração nas tuas riquezas. É você ver o teu próximo passando necessidade, aleluia, e você tendo abundância e não ajudar. Aleluia, Jesus. Agora Zaqueu, ele olha, ele diz, Senhor, a minha riqueza não é o que vai travar de eu entrar no céu. Não é esse dinheiro, não é o meu status, aleluia, que vai fazer eu perder a minha salvação, não, Senhor. Aleluias. Eu vou dar aos pobres, Senhor, a metade dessas coisas aqui que eu tenho, e vou restituir aquele que eu logrei, que eu roubei, Senhor.
vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele, hoje entrou salvação na tua casa, Zaqueu. Hoje entrou salvação na tua vida, Zaqueu. Aleluia, Senhor. Então nessa noite, meus amados irmãos, não entristeça, aleluia. Se às vezes vocês têm tão pouco, ou às vezes você tem demais, se alegra. Se alegra. Perca tudo nesta vida. Aleluia, por mais que você não tenha nada neste mundo. Aleluia, mas não perca a presença do Senhor na sua vida. Aleluia. O mais importante na vida do crente não é dinheiro. O mais importante na vida do crente não é carro, não é casa. Aleluia, Jesus. O mais importante na vida do crente é a presença do Espírito Santo. Jesus ele disse, olha, sem mim vocês nada podem fazer. Eu sem Jesus eu não sou nada. Você sem Jesus você não é nada. Aleluia. Talvez as riquezas deste mundo, os prazeres, aleluia, como diz aqueles louvores, os prazeres que acabam aqui, prazeres momentâneos. É verdade, a riqueza traz tudo isso. Mas a salvação só Jesus traz. A salvação para mim e para a tua vida só Jesus pode dar. Aleluia. Só Jesus pode dar. E assim como Zaqueu, aleluia, assim como Jesus entrou nesta casa com este homem, aleluia, Jesus ele quer fazer morada na minha e na tua vida. É maravilhoso. Abre as portas do seu coração. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer morada. Aleluia. É maravilhoso ter Jesus nas nossas vidas, irmãos. Já passei por um momento difícil. Aleluia. Momentos de dificuldade. Aleluia. Momentos que davam vontade só de chorar, meus amados irmãos. Quando a minha mãe faleceu, irmãos, foi uma tristeza imensa, uma depressão profunda. Aleluia. Eu chorava, mas eu chorava escondido. Aleluia. Eu queria ficar sozinho. Tinha uma dificuldade imensa, irmãos, para me manter de pé. Aleluia, saí da igreja e me afastei cada vez mais de Jesus. Aleluia. Mas quando Jesus ele tem um propósito nas nossas vidas, irmãos, quando você tem chamado, você pode passar por dificuldade, pode passar por luta, pode até cair. Aleluia, mas você se levanta mais forte ainda. Eu lembro um dia, meus amados irmãos, que eu estava esperando para ministrar a palavra. Veja a importância de Jesus nas nossas vidas. Aleluia, eu estava esperando para ministrar a palavra e o meu pai no hospital nas últimas. Quando faltava mais ou menos 5 minutos para mim começar a ministrar a palavra, o irmão Laíra e a irmã Delaíra estavam louvando o Senhor e depois do louvor eu iria começar a ministrar, irmãos. Aleluia, eu não sei por que Jesus colocou no meu coração para contar essa noite. Talvez você esteja desanimado, eu não sei o porquê, mas Jesus quis que eu colocasse isso essa noite. E aí estava esperando para ministrar a palavra, meus amados irmãos. Eu sentado ali no banco, animado, feliz, parceiro, aleluia, pronto para pregar. Aí de repente, no meio da live, toca o celular. Quando tocou o celular, a minha esposa falou, é o teu irmão, Elisandro. Aí eu falei pro meu irmão, falei, vai lá e manda mensagem para ele, o pai faleceu. Aleluia, quando falei assim, ele saiu para fora, ele voltou na porta e fez assim. Quando ele fez sinal que o pai tinha falecido, eu falei pro pastor, o pai faleceu. Ele olhou para mim e disse, vai pregar ainda? Eu disse, eu vou, em nome de Jesus eu vou pregar. Eu acho que foi uma das ministrações mais bonitas que eu já fiz, meus amados irmãos. Com a mesma dor no coração, com aquela tristeza. Aleluias. Mas ao mesmo momento, ao mesmo instante, com alegria. Aleluia, é uma alegria imensa, meus amados irmãos. Por saber que meu pai morreu, aleluias, em Cristo Jesus. Por saber que o meu pai, ele partiu deste mundo, aleluia, com a salvação. Porque não tem coisa melhor, meus amados irmãos. Todos nós vamos passar por isso um dia. Não tem coisa melhor, irmãos, do que a tua família na casa de Deus. Então se esforça, meu irmão.
Se anime, meu querido. Aleluia, faça o teu melhor para Jesus. Porque você não sabe, aleluia, o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Talvez demore 100 anos a volta de Cristo. Talvez demore 200 anos, 1000 anos a mais. Eu não sei, meus amados irmãos. Mas eu te falo uma coisa nessa noite. Jesus, ele pode voltar para mim e para você a qualquer momento. Esteja preparado, meus queridos. Aleluia, Jesus nessa noite, ele quer fazer morada no seu coração. Não ignore o chamado de Cristo na tua vida. Não ignore, aleluia, o chamado de Deus. Aleluia. Não faça como Jonas, fugindo do chamado de Deus. Não faz. Não se esconde. Aleluia. Não fuja. Não fuja. Aleluia. Faça como Zaqueu, vai correndo ao encontro de Jesus e diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, Senhor. Faz como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Oh, Deus poderoso. Hoje veio salvação a esta casa. Hoje Jesus entrou nesta casa. Aleluia. Hoje Jesus faz habitação neste lar, nesta casa, nesta vida, nesta família. Meus amados, não ignore. Talvez você, aleluia, tenha pensado: mas eu quero ver o rosto de Cristo naquele dia. Vai ser lindo, meus amados irmãos. Vai ser lindo. Jesus, ele breve volta. Aleluia. Jesus vai voltar. Sim, aleluia, ele é fiel. Ele disse na sua palavra: passa céus e passa terra, a minha palavra não hão de passar. Jesus vai voltar, meus amados irmãos. E tudo que ele pede de mim e de você essa noite, que estejamos preparados, firme, preparado, aleluia, para qualquer momento, para quando as trombetas tocar, ou aleluia, ou se ele vir individualmente para mim e para você, esteja preparado. Esteja preparado, porque muitos serão pegos desapercebidos. Muitos serão pegos desapercebidos. Aleluia. Zaqueu almejou encontrar com Jesus. Que essa alegria, que esse desejo esteja no meu e no teu coração nessa noite. Aleluia. Para que quando Jesus encontrar, quando você tiver um encontro com Jesus, você estiver face a face com Ele, Ele te convidar e Ele dizer: bem-vindo, bendito de meu Pai. Amém, meus amados irmãos? Então fica preparado. Não se esconda do teu chamado. Não se esconda. Aleluia. Quando Jesus te chamar, levante a sua mão. Quando Jesus falar no seu ouvido, levante a sua mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. Se coloque de pé, meus queridos. Vamos estar fazendo oração essa noite. Aleluia. Vamos estar despedindo os irmãos. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para estar passando aos irmãos. Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade na qual o Senhor nos concedeu de estar na sua presença, Pai. Senhor, eu te louvo nesta noite, Senhor Jesus, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão nesta noite, ó Pai. Senhor, que não medir esforços, ó Pai querido, para estar conosco. Deus, eu te agradeço, meu Deus, pelos irmãos, aleluia, que estão nos ouvindo, nos assistindo através da live, Senhor. Pai, que o Senhor entre na casa de cada um, ó Pai querido. Que o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando nos seus corações, ó Pai. Senhor, eu sei que eu não posso mudar a vida de ninguém, eu sei que eu não posso transformar, Senhor. Pai, mas eu creio, Senhor, que Tu podes e que tudo faz, Senhor. Alcança, Pai querido, a cada irmão, alcança a cada irmã, Senhor. Alcança, Pai amado, aquelas almas, ó Pai querido, que estão desanimados, Senhor. Aquelas pessoas, ó Pai, que estão desesperados, Senhor, que não encontram soluções para as suas vidas, Pai. Aquelas pessoas, ó Pai, que talvez estão pensando em tirar a sua própria vida, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite, entra em seus corações, ó Pai. Vai transformando, ó Pai amado, a vida, Senhor Jesus, dos teus filhos, ó Pai. Senhor, se alguém estiver enfermo nesta noite, Senhor, eu sei que Tu és fiel e poderoso para curar, Senhor. Se alguém estiver desanimado em nosso meio, Senhor, que o Senhor venha alegrar esse coração. Ó Pai, se alguém está pensando em parar, Senhor,
Que nessa noite, ó Pai amado, Tu venha animar, Senhor. E se alguém se encontrar parado nesta noite, você que estacionou, aleluia, à beira do caminho, você que largou a sua cruz à beira do caminho, tome a sua cruz, da onde parou e prossiga avante. Aleluia, Senhor. Pai querido, eu sei que nessa noite, ó Pai amado, o Senhor se faz presente ao nosso meio, ó Pai. Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo que já tens feito por mim, pela minha família, pela vida do pastor Márcio, pela vida da sua família, Senhor. Eu coloco em tuas mãos, ó Pai. Abençoa grandemente, Senhor. Abençoa a vida do nosso pastor presidente, pastor Adriano, Senhor. Aleluia, abençoa a vida da sua esposa, missionária Renata, e dos demais irmãos, ó Pai, da Igreja Resplandecer de Deus, ó Senhor. E dos demais irmãos dos outros ministérios, ó Pai. Senhor, abençoa, Senhor, de uma forma tremenda. Em nome de Jesus, ó Pai. Despede, Senhor, os seus filhos da sua casa, mas jamais da tua presença, Senhor. Esse é o nosso pedido. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, só um momentinho. Aleluias. Amanhã temos, aleluia, o culto do departamento do Círculo de Oração. O pastor conta com a nossa presença ali amanhã. Se os irmãos puderem estar conosco, vamos estar ali adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e que te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, operando Deus. Amém. Ninguém. Aleluia, Jesus. Estamos despedidos na paz do Senhor.